No entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto éramos pecadores. Talvez por uma pessoa boa, alguém da sua família, você se entregue. Mas Cristo, irmãos, vai além da lógica, além do compreensível, porque Ele se entrega antes mesmo de nós estarmos limpos. Ele se faz pecador por nós, irmãos, para nos limpar com seu sangue. Em João 3,16, irmãos, ele mostra um pouquinho do seu projeto de salvação. Ele mostra que ele vai transformar o mundo com o seu amor, com o seu ato de amor. Isso é maravilhoso. Jesus é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que se lançou para que ele pudesse ressuscitar. E nós vimos isso hoje. Meu Deus. Nós vimos isso aqui quando a cruz e quando a pedra ela foi tirada. Meu Deus. O nosso Deus, ele ressuscitou, irmãos. E esse era o plano de salvação de Cristo. E nós seremos ressuscitados com Ele. Aleluia. Você será ressuscitado com Ele, irmão. Irmãos, tem uma promessa. Ele fez uma promessa para cada um de nós, que ao ressoar da trombeta, aqueles que estão mortos serão, meu Pai, ressuscitados. Aqueles que já se foram serão ressuscitados, mas aqueles que estão vivos serão transformados para estar com Ele. É uma promessa que Ele faz para cada um de nós. Então Ele é o primogênito. Ele foi que abriu tudo, irmãos. E agora somos nós. O espírito da morte, ele não tem mais poder sobre nossas vidas, porque recai sobre nós o sangue de Jesus, retido no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele abre mão da sua glória. O nosso Deus é tão poderoso, irmãos. Sabe, é por isso que eu me emociono. Quanto mais eu leio, quanto mais eu entendo o tamanho de Deus, eu não compreendo o tamanho do amor dEle. Filipenses 2,5 fala assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e era algo que Ele devia se apegar. Era algo que Ele devia se apegar, porque Ele era Deus. Meu Deus. Mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhantes a homens, irmãos. E me lembra de Gênesis, porque Ele faz a gente semelhante a Ele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Ele troca as bolas. Ele se faz semelhante a mim e a você. Oh, Ele se rebaixa ao ser humano, o Deus Todo-Poderoso, irmão. Ele se faz igual a mim e a você, irmão. Ele se rebaixa a um corpo humano, um Deus que é todo-poderoso, que fala que se assenta ao céu. O céu é o seu trono e a terra é os cabelos dos seus pés, aonde Ele descansa, irmão. E Ele se faz homem. Por amor. Por amor. É por você, é por mim, é por todos que aceitarem o seu nome. Porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. E todos que reconhecem que necessita dEle, Ele está aí, irmãos. O sacrifício é eterno. Nós seremos transformados, mas a mão dEle continuará furada. Você será transformado, mas as marcas continuarão nas mãos dEle. O sacrifício de Cristo é eterno. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
acontecia dele no início do ministério. Lucas 4:18 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, a recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20: então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se. Na sinagoga tinham todos olhando para ele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Um pouco mais à frente, Jesus está em meio às multidões, irmãos, e o versículo fala que ele vê as pessoas como ovelhas sem pastor. Marcos 6:34 fala: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E ele começou a ensinar muitas coisas. E Jesus começa a exercer esse ministério, irmãos, de cura, de anunciação do reino de Deus, que o reino de Deus tinha chegado à terra, que o propósito dele era morrer por mim e por você, anunciando a cada uma daquelas pessoas que a salvação tinha chegado, irmãos. E a palavra fala que vai ficando tarde. A palavra vai falando que vai se aproximando o final do dia. E os discípulos falam: Senhor, despede eles. Está ficando tarde. Já tem bastante tempo que Ele está conosco. Não temos nada para dar para eles comerem. E Jesus fala: o que vocês têm? Se apresentam ali com 5 pães e 2 peixes. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos esse milagre. Ele levanta, dá graça, as pessoas se assentam, o pão é multiplicado. Mas uma coisa que me chama a atenção é no versículo 42. Marcos 6:42 fala: e todos comeram e ficaram fartos. A multidão comeu, a multidão se alimentou e todos ficaram fartos. Em João 6:25, um pouco depois, um dia depois, a palavra fala que Jesus ele se ausenta. As pessoas estão indo atrás de Jesus, irmãos, igual formiga atrás do açúcar, porque sabem que Jesus faz milagres miraculosos, sabem que Jesus ele cura, que ele opera sinais e maravilhas, e sabem que ele tem a provisão do pão também. Em João 6:25 fala assim, ó: e achando-os do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando é que chegaste aqui? No versículo 26 ele responde: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos. Vocês estão me procurando, não porque eu vim para a salvação. Vocês estão me procurando, não porque eu sou um salvador. Vocês estão me procurando porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. O povo está indo atrás de Jesus por causa de pão. O povo não entendeu o que Jesus estava fazendo. O povo não entendeu que os milagres eram para testar aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava. O povo não entendeu, irmãos, quem era Jesus. E eles estavam a fim do pão, irmãos, para saciar a fome. Eles queriam saciar a fome apenas de um dia, mas o Senhor tinha pão para saciar para a vida eterna. E é isso que nós temos que ficar focados. Vou correr aqui, irmãos, o tempo é curto. Jesus fala assim, ó: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Versículo 35. E Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Não vem atrás do pão, irmãos, que estraga, mas vem atrás do pão que vai saciar a vida eterna. A multidão não entendeu, irmãos. A palavra fala que a multidão não entendeu e muitos foram embora. Muitos foram embora. Mas existiram pessoas que entenderam. A mulher samaritana entendeu, irmão.
você que jorraria para a vida eterna. Ela entendeu que ela encontrou o Messias. Ela saiu espalhando para toda a cidade de Samaria que ela tinha encontrado o Messias. E aqueles que foram escolhidos, que estavam ali com Cristo, simplesmente os abandonaram. E logo em seguida Jesus pergunta aos discípulos: e vocês vão embora também? Só que os discípulos também entenderam: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Só Jesus tem, irmão. Aplaude, irmão, glorifica. Só Ele tem as palavras de vida eterna, irmão. Dois ladrões ao lado de Jesus. Um entende, irmão, e o outro não. E é assim na vida. Uns são como a mulher de Samaria, outros são como aqueles que estavam andando com Jesus e foram embora. Um estava de um lado, o outro do outro. Um entende, o outro não. Mas eu glorifico pela sua vida que você entende que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E os que não entendem, irmãos, eles não entendem que Jesus é a paz. As crianças estão sendo enganadas dizendo que é o ovo, que é o coelhinho da Páscoa, que é o chocolate. Meu Deus. E não entendem o sacrifício de Jesus. Eles não entendem que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Eles não entendem que Jesus é o livramento do Egito. Eles não entendem que Jesus é o sangue do Cordeiro que está nos umbrais das casas. Eles não entendem que é o sangue de Jesus que está nos umbrais das casas de cada um de vocês. Que o espírito da morte, ele passa, ele não tem poder, porque tem o sangue de Jesus sobre cada vida. Eles não entendem que tem mães e pais, irmãos que oram por seus parentes e eles não são ceifados, porque tem o sangue de Jesus sobre essas vidas. Aleluia. Eles não entendem, irmãos, que Jesus é o Cordeiro que Deus proveu em cima do Sinai. Desculpa, Moriá. Abraão pergunta: Senhor, e o Cordeiro? Isaac pergunta. Ele responde: Deus proverá. E hoje nós temos, irmãos, Deus proveu o Cordeiro. Aquilo ali foi só uma representação daquilo que Cristo faria, que Deus faria com seu Filho. Não precisa mais sacrificar nada. Não precisa sacrificar Isaac, não precisa sacrificar animais, porque o sacrifício perfeito já foi dado. O sangue perfeito já foi vertido por mim e por você. Aleluia. E no terceiro dia, irmão, já estou terminando. Lucas 24:2 fala assim, ó: e elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas dois homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas foram e ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E existia uma célula de morte, irmão, que era contra nós, que era contrária a mim e a você. Mas a palavra fala que a célula de morte que era contrária, ele crava na cruz. Aleluia. Ele crava na cruz, irmão. Romanos 8:1 fala:
existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. E na cruz ele bradou: Tetelestai. Aleluia! Está pago. Você não tem mais nada. Está tudo pago. Eita glória! Você pode ficar de pé. Aleluia. Levantar uma das suas mãos e dar glória.